pessoal, agora vamos falar sobre layer, grupos e parentesco, ou parental, né? Vamos dizer a palavra certa aí. Primeira opção que eu quero falar sobre as opções de layer. Ah não, mas o 3D Max ele não trabalha com objetos? Para que serve as layers? As layers servem especificamente para quê? Para a gente criar um grupo de objetos e a partir deles criar outros objetos, sem interferência de outros. A camada ela vai servir como se fosse um pacote, uma sacola. Você vai colocando seus objetos lá dentro dessa sacolinha e a sacolinha fica pronta para você levar para qualquer lugar, para você transportar, movimentar dentro do 3D Max. Essa é a comparação mais boba que eu já fiz, mas eu acho que fica a intenção aí para vocês entenderem. Pra gente encontrar as opções de layer, eu consigo encontrar ela aqui, ó. Toggle Scene Explorer. Clico, vai abrir essa janelinha aqui. Ah não, mas eu posso jogar essa janelinha aqui no meu workflow? Sim, fica a sua escolha, mas eu não gosto, porque seria a mesma opção de trabalhar aqui com as opções de objetos e Scene Explorer. Para falar outras palavras, é o mesmo desse daqui. Porém, o que nunca vai diferenciar é o quê? Esses dois botõezinhos, Sort by Layer e Sort by Hierarchy, que seria hierarquia. O mesmo aqui, ó, Sort by Layer, Sort by Hierarquia. Vamos trabalhar diretamente aqui. Ah, mas por que você não trabalha ali? Porque essa janela aqui é a mesma dessa janela. Mesminha, não muda nada. A única coisa que vai mudar aqui é as opções de Frozen. Vamos dimensionar aqui um pouquinho para vocês verem o nome desses elementos aqui, ó. As opções de Render e o Display. As únicas coisas, mas você pode estar inserindo aqui sim, sem problema algum. Ok? Nas opções aqui de camadas, de Layer, a Layer 1, a Layer 0, ela vai captar toda a informação que a gente criou dentro da hierarquia, do nosso projeto de hierarquia. Porém, aqui dentro do default das opções de layer, eu consigo habilitar e desabilitar a visualização. Eu consigo ativar o Frozen. Ó, então, eu consigo deixar ele ineditável, não ter a opção de edição. Aí, por exemplo, nessa opção aqui eu tenho o Render. Ele está ativado. Quando eu clico, ele fica desabilitado. Quando eu clico nas opções de Render, ele vai desabilitar temporariamente o preview do render. Mas aí fica aí para as próximas aulas a gente falar mais sobre isso. Mas o foco aqui é o que? A gente conseguir dividir esses elementos. Ah, ok, então como eu faço uma nova layer para mim criar um novo projeto? Por exemplo, vamos supor que esse aqui é a parte dos leites. Então eu posso vir aqui, botão direito e procurar a opção de Rename. Porém, caso eu queira adicionar uma nova camada, basta eu clicar aqui nesse sinalzinho de New Layer. Clicou, eu seleciono o nome, então vamos colocar aqui Box. Pronto, automaticamente esse nome ele vai estar ativo na sua Layer. Como aqui a gente encontra aqui, ó, lá Box e Default. Certinho? Esse seria um método de que? Organização dos seus objetos. Porém, nem em todo projeto você vai ter a paciência de criar layers, correto? É onde que o 3D Max ele traz pra gente uma função que é duas funções, na verdade, não é só uma, que é as opções de grupo e as opções de parental ou parentesco. A primeira opção é de grupo. O grupo ele cria um conjunto de objetos e transforma esse conjunto de objetos em apenas um objeto. Ele não solda, lembrando, ele não solda. Ele apenas linka esses objetos, fazendo de 3 objetos apenas um. Então, se eu selecionar um desses 3, os 3 serão selecionados. Para ficar mais interessante, para vocês entenderem melhor, eu vou, por exemplo, pegar essa tampa. Ó. Então, eu tenho 1, 2, 3 objetos. Então, eu vou selecionar os 3. Como eu faço isso? Seleciono o primeiro, pressiono a tecla Shift, tecla Ctrl e seleciono os demais objetos.
Selecionei os 3 objetos que eu quero, que é a minha tampa, não é? Eu vou aqui em Group e vou clicar em Group. Vou selecionar aqui e vou colocar tampa. Tampa, apenas tampa, né? Clico OK, pronto. Eu criei um grupo. Se eu clicar aqui em cima dessa tampa, os 3 objetos vão ser selecionados. Olha só que interessante. Isso seria um grupo. Vamos fazer de novo, ó. Seleciono, tecla Ctrl pressionada, seleciono tudo. Group, Group. Então, tampa maior. Prontinho, ó. Minha tampa maior foi criada. Eu vou renomear aqui, ó. Rename. E vou colocar como tampa menor. Vou colocar rename. Pronto. Tampa menor. Vou fechar aqui. Selecionei tampa maior e esse de baixo, tampa menor. Agora, como a gente faz para editar, Daniel, esses grupos? Muito simples. Quando a gente seleciona o grupo e dentro do grupo temos 3 opções, três opções para a gente trabalhar. Há um grupo que seria você desagrupar e trabalhar do zero, que eu acho que dependendo da ocasião não vai ser aceitável. A segunda opção, Open, e a terceira, Open Recursive. O Recursive, ele vai ser utilizado quando você selecionar mais de um grupo. Então ele vai abrir mais de um grupo ao mesmo tempo e vai deixar os 2 grupos editáveis. Vou clicar em Open e olha só, agora eu consigo selecionar minhas peças separadamente, juntamente com outros objetos. Então eu posso selecionar aqui e eu posso selecionar aqui os meus objetos contidos dentro desse grupo. E aqui eu posso fazer algumas alterações de escala, rotação, tudo o que houver necessidade. Terminei de fazer minha alteração, basta eu vir em grupo, Close. Eu vou fechar esse grupo e tornar esse grupo fechado, para que eu consiga ter, vamos dizer, uma disponibilidade de um arquivo mais bruto, ok? Aí eu tenho algumas opções aqui, ó. Esse Attach e Detach. Fica parecendo ataque defesa, né? Mas não. Vejamos que eu quero atribuir um objeto ao meu grupo. Como eu faço? Com o Attach. Clico em Group, Attach e clico, ó. Vamos fazer o seguinte, perdão. Vamos jogar aqui, ó. Vamos selecionar ela, Group. Ó, selecionei esse, Attach, e eu seleciono o grupo. Pronto. Automaticamente, o meu objeto, perdão, a gente fez ao contrário ali, ó. Olha lá, a gente inseriu os outros elementos. Eu só quero esse, ó. Então, vamos selecionar esse tampa menor e vou desagrupar um grupo. Lembrando, o que eu fiz? Eu agrupei 2 grupos. Eu não quero 2 grupos, eu quero um grupo separado do outro. Então, tampa menor, esses 3, eu quero fazer um grupo. Tampa menor. Olha lá, então, agora eu tenho 2 grupos distintos. Olha lá, como vocês podem ver. Vou selecionar esse, vou clicar em Attach e ó, o que acontece? Ele só vai funcionar se você for inserir em outro grupo. Eu não quero. Então, o que a gente faz? Seleciona o objeto que a gente quer inserir, Group, Attach e depois seleciona o objeto. Pronto. Automaticamente a gente tem o nosso objeto totalmente selecionado e atribuído dentro da tampa menor. Olha só como você pode ver aqui. Ah, eu não quero mais. Seleciona o grupo, Group. E aí você tem a opção de um Group ou Explode. O Explode ele vai remover todos os elementos do grupo. Independente de ter no grupo, dentro de grupo, todos os objetos vão ser objetos independentes. Vamos fazer de novo? Seleciona o objeto, grupo, Attach. Pronto. Selecionei. Agora se eu selecionar aqui, ó. Vamos jogar aqui, ó. O grupo, todo o meu objeto, ele é movido
aqui no nosso caso. Vamos fazer o seguinte, Group, seleciono o objeto, eu tenho a opção de Detach. A Detach eu vou remover o objeto selecionado. Pronto, automaticamente eu desselecionei e removi aquele objeto do meu grupo. Certinho? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos selecionar aqui esses 4, né? E vou grupo. Ok. Porém, eu quero o meu objeto box removido da equação. Grupo. Ó, então, vamos pegar aqui, ó. Group Explode, por exemplo. A gente consegue remover tudo. Algumas partes do Attach, Detach, nem sempre pega fluidamente no seu objeto. Então, sempre é bom você ter um pouco de compreensão e saber adicionar ou remover objetos. Correto? Então, atribuir o Group Attach. Você cria um grupo. Correto? E talvez vocês estejam se perguntando, Daniel, então qual é a diferença entre o grupo layer? Os dois são opções e funcionalidades de agrupamento. E tem um terceiro, que é as opções de parentesco. O parentesco é bem interessante porque vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero que essa tampa seja filha desse arco e esse arco filho desse comporta aqui, ó, que vocês estão vendo. E ele seja filho da minha caixa completa. Então vamos fazer. Seleciono o meu objeto e clico aqui, ó, em Select and Link. Cliquei. Basta agora eu clicar no meu objeto que vai ser parentado. Ok? Então, seleciono aqui. Puxo, arrasto e jogo nele. Vem aqui, ó. Pronto. Já foi parentado. Agora eu seleciono ele e puxo e jogo para minha tampa. Maior, né? Agora eu pego ela e parentesco. Jogo ela com parentesco. Se eu selecionar aqui o meu objeto e arrastar, nada. Se eu selecionar o de baixo e arrastar, a minha tampa vai junto. Se eu selecionar o terceiro, os 3 vai junto. Se eu selecionar o objeto grande, todos vão junto. Esse funciona com o parentesco. Parentar um objeto. Então, olha só. A minha tampa menor, ela é subordinada à minha tampa menor 2. Aqui nesse caso. E essa tampa menor 2, ela é subordinada à tampa menor 3. Que é a borda maior. Que ela é subordinada ao meu box. Isso aqui é muito interessante. Porque você consegue parentar o seu objeto maior. E os seus objetos menores, você pode fazer edições, mudanças, alterações minúsculas, sem a necessidade de fazer um grupo. Essa seria a funcionalidade mais interessante que eu conheço aqui dentro do 3D Max. Porém, você pode fazer o parentesco sem vir aqui toda hora e group. Sim. Como? Ó, então, eu sabendo quem é o meu cilindro, quem são os meus objetos, ó. Então, esse e esse, ó. Então, esse aqui eu quero que ele seja parentesco a esse. Basta eu pegar com o botão esquerdo, deixar pressionado e arrastar para cima. Pronto, eu parentei ele, ó. Opa, seleciona ela. Pronto. Agora eu quero parentar esse objeto a esse. Basta eu puxar e arrastar e jogar em cima. Automaticamente, quando eu selecionar embaixo, eu consigo fazer o parentesco. E o mesmo, por exemplo, aqui, ó. Jogar aqui e parentar o meu box. Se eu selecionar o meu box, eu consigo estar arrastando todo o meu conjunto de objetos. Então essa aula foi isso mesmo, foi bem grande, 14, quase 15 minutos. Mas eu acho que deu para passar a compreensão desses 3 elementos aí para vocês, ok? Abraços e até a próxima aula.